Olá pessoal, meu nome é Kel Albuquerque e você está no canal Barbeando Blog. Bom, no vídeo de hoje nós vamos falar sobre pincéis. É isso aí, pincéis de barbear. Este também é um item importante da sua coleção. Talvez não tão importante quanto o barbeador, mas também é de extrema importância. Porque é com o pincel que você vai, com o auxílio de um sabão ou um creme, produzir a espuma de barbear. Porque, como eu já falei antes, no barbear tradicional a gente não usa aquelas espumas enlatadas. Aquilo tem muitos produtos químicos que não fazem, de repente podem não fazer bem para a sua pele se você está usando aquilo ali direto, ok? Sabões e cremes de barbear normalmente têm uma lista de ingredientes bem reduzida, muitas vezes ingredientes 100% naturais. Então, o pincel é importante porque com ele você vai produzir a espuma e aplicar a espuma no seu rosto. A espuma de barbear é algo extremamente importante para proteger o seu rosto da agressão causada pela lâmina. Então, falando sobre os pincéis, eu tenho aqui 3 pincéis de barbear, certo? São três pincéis diferentes, com características diferentes, composições diferentes. Vamos falar um pouquinho sobre isso hoje. Mas antes de tudo, eu vou pegar um deles aqui e vou aproximar aqui da câmera. Tá aí, ó, pincel de barbear. Os tipos mais comuns de pincéis de barbear são esses 3 que eu tenho aqui, certo? Esse aqui, ele é um pincel de cerdas sintéticas, cerdas sintéticas. Esse daqui é um pincel de cerda animal, feita de pelos de texugo. E esse daqui é um pincel de cerdas animais também, feita de cerda suína. Se eu não me engano, os pincéis de cerda suína são feitos de pelo de javali, tá bem? Então, cada tipo de pincel desses, vou deixar aqui, sei, tentar organizar aqui. Cada pincel desses tem características diferentes uns dos outros. Então, isso tem alguma diferença na aplicação da espuma no rosto, na sensação das pontas das cerdas no rosto e um pouquinho no comportamento do pincel, na performance do pincel enquanto você está construindo a espuma. Falando primeiro do pincel de cerda suína, é um pincel que normalmente costuma ser o menos macio dos 3, certo? Em relação à maciez das pontas. Ele é um pincel que, de fábrica, ele vem menos macio que os outros. Porém, ele é um pincel que ele vai se amaciando ao longo do tempo. Conforme você vai usando, ele vai acontecendo o que a gente chama de quebrar. As pontas vão ficando parecendo ponta de cabelo, que vai criando aquelas pontas duplas. Então ele vai ao longo do tempo, ao longo dos usos, ele vai ficando um pouco mais macio. Ele vai ficando melhor de usar conforme vai sendo usado. Ele vai ficando mais macio. Outra característica também é que normalmente o pincel de cerda suína ele costuma ter o que a gente chama de backbone, que é como é que eu posso definir? Seria a rigidez do pelo, digamos assim, a firmeza do pelo. Então ele tem um pelo um pouco mais firme. A gente faz isso daqui, ele tem ele tem mais resistência se comparado a esses outros dois aqui. Então ele tem mais facilidade de arrancar sabão de sabões que são um pouco mais duros. Outra coisa também que é diferente nesse aqui, um pincel de cerda suína, depois que ele é utilizado, ele demora mais tempo para secar.
Algumas vezes aqui onde eu moro faz um pouco de calor. É mentira, na verdade faz bastante calor. Mas assim, ele costuma demorar pelo menos aí cerca de 24 horas para poder ter uma secagem completa para poder o nó tá bem seco, o pincel tá bem seco. Então tem esse aspecto aqui no pincel de cerda suína. Ele também demora um pouco mais para absorver a água, porque os pincéis os pincéis sintéticos não, é uma coisa que eu vou comentar mais pra frente, mas os pincéis de cerda animal, tanto texugo quanto pincel de cerda suína, você precisa deixar ele de molho na água durante alguns minutos antes de usar, tanto para ele ir absorvendo essa água e auxiliar na construção da espuma, como para ele ficar um pouco mais macio. Tem uma sensação um pouco mais macia das pontas no rosto. O próximo é o pincel de texugo. Esse aqui é o primeiro pincel de texugo que eu tenho, que eu comprei, e por enquanto é o único. Não sei se eu vou chegar a comprar mais algum, porque os pincéis de texugo normalmente costumam ser os mais caros. Claro que isso varia, né? Porque eu não entendo muita coisa de pincel de texugo. Tem um dos membros colaboradores do nosso blog, o Alci, ele manja muito de pincel de texugo, tipos, enfim, ele entende muito mais do que eu. Mas assim, existe uma variação de preços muito grande e dependendo do tipo do pelo de texugo. Por exemplo, esse aqui é um pincel de uma marca chamada Semogue. Ele é conhecido como duas bandas, porque se você prestar atenção, uma parte dos pelos é... Opa, cadê o foco? Uma parte dos pelos ela é mais escura e as pontas são mais claras. Então, essa parte mais escura é um pouco mais rígida e as pontas são mais macias. E varia, porque há vários tipos e nomenclaturas diferentes de pincel de texugo. Pincel de texugo Pure Badger, Best Badger, Finest, duas bandas, Silver Tip, enfim. Há uma série de tipos diferentes de pelo de texugo, porque varia de acordo com o local que esses pelos são retirados do animal. O texugo tem pelos mais macios em algumas áreas, menos macios em outras. Cada região tem um tipo de pelo diferente e gera um tipo de pincel diferente. E aí, a depender disso, o preço vai lá para as alturas. Então, normalmente o pincel de texugo costuma ser mais caro que os demais. O que eu pude perceber em relação ao pincel de texugo comparando com os outros? Ele absorve mais água, é algo que eu pude perceber, que ele absorve mais água, absorve a água um pouco mais rápido, ele é mais macio comparado com o pincel de cerda suína, ele é mais macio, ele também seca mais rápido, eu nunca cheguei a prestar muita atenção, mas eu acho que, a julgar pela umidade aqui dele, quando eu guardo, eu acho que cerca de 2-3 horas ele deve estar já bem seco. E ele também segura mais espuma nele durante o uso. Como ele retém mais água, consequentemente também quando você produz a espuma, ele retém mais espuma no pincel durante o uso. Foram coisas que eu percebi usando o pincel de texugo em comparação com os outros. Vale a pena ter? Não sei. Esse é o único que eu tenho. Pelo preço que eu paguei nesse aqui, eu comprei usado a um dos colegas colaboradores do fórum. Pelo preço eu posso dizer que valeu muito a pena, mas eu não sei se eu teria coragem de pagar tão caro quanto alguns pincéis de texugo mais premium custam, né? Tem pincel de texugo que custa aí 100, 150, 200 dólares. Então, não sei se eu teria coragem de pagar isso tudo num pincel. Eu acho que ainda não cheguei num nível tão avançado assim do hobby.
Mas assim, quem usa há quem prefira pincel de texugo a todos os outros tipos. Eu ainda não experimentei o pincel de texugo desses de grande qualidade assim, para dizer se realmente vale a pena. Mas enfim, tá aí, pincel de texugo. E que por enquanto o meu tipo favorito são os pincéis sintéticos, certo? Eles são feitos de cerdas sintéticas. Eles são muito macios. Esse nível de maciez lembra até alguns pincéis de maquiagem que a patroa tem por aqui. Ele é muito macio. Pincéis com esse tipo de cerda aqui, com essa ponta meio escurinha aqui, essa parte mais amarelinha, eles são bem macios. Tem as pontas bem macias e usar isso aqui no rosto é uma delícia. É muito bom. Algumas das características dos pincéis sintéticos é que ele absorve muito menos água em comparação aos outros. E você não precisa deixar ele de molho enquanto por alguns minutos antes de fazer a espuma. Você não precisa deixar esse o pincel sintético, você não precisa deixar de molho. É só você molha ele todinho e tira o excesso de água e aí vai fazer a espuma. Em compensação, ele retém menos espuma dentro do pincel quando você está usando. Mas ele tem uma vantagem que eu particularmente gosto muito, que é o tempo de secagem. Depois que você usa, tirou o excesso de água, passou na toalha, ele está praticamente seco. Daí para estar completamente seco é coisa de 15, 20 minutos. Então acaba sendo interessante, mesmo que você tenha, por exemplo, preferência por pincel de cerda ou pincel de texugo, é interessante ter, por exemplo, um pincel sintético, porque, por exemplo, às vezes você vai numa viagem e precisa se barbear lá, tá num hotel ou coisa assim, e não tem tempo, não vai ter tempo para secar o pincel completamente. Um pincel de cerdas, por exemplo, que leva até um dia para estar seco completamente, e aí você precisa colocar na mala e tudo mais. Esse aqui é bem mais prático para uso, eu acho mais prático. E também, dentre todos os que eu tenho, esses sintéticos que eu tenho são os que são mais macios e que eu gosto mais de passar no rosto. Algumas coisas que são interessantes de mencionar em relação aos pincéis de barbear e que são características que são apresentadas nos sites de compra, nas características do produto, que é interessante para quem ainda não conhece quando vai pesquisar algum pincel para comprar. São duas medidas que são mostradas na descrição de praticamente todos os pincéis em todos os sites de compra, que é o loft, que é a altura das cerdas do pincel, seria isso aqui é o loft, a altura das cerdas do pincel, e o diâmetro do nó. O nó é o conjunto das cerdas do pincel e o diâmetro do nó. Normalmente essas medidas são apresentadas em milímetros. Por exemplo, esse aqui tem um nó de 26 milímetros, então o diâmetro disso aqui é 26 milímetros. E a altura do loft eu realmente não lembro. Não lembro nesse pincel qual é. Normalmente as alturas de loft costumam variar em 50, 55 milímetros, 60 milímetros. Salvo engano, eu posso estar falando alguma besteira, não sei, eu vou de repente corrigir isso depois, mas normalmente quanto mais alto o loft, mais molengão, digamos assim, mais molenga tende a ser o pincel. Então ele tende a ter menos rigidez dos pelos, menos backbone. É algo que eu percebi com um dos pincéis que eu tenho aqui. Eu tenho um pincel sintético que ele é bem alto e ele é bem mais mole, digamos assim. As cerdas têm menos rigidez. Então, eu acho que ainda existem pincéis, por exemplo, que são pincéis feitos de uma composição, mistura de cerda suína com cerda com pelo de texugo. E existem também, acho que eu já vi em algum lugar, existem
pincéis que são feitos com cerdas de cavalo, com pelos de cavalo. Mas são pincéis que eu não tenho aqui. Vou falar desses três que eu tenho aqui: do pincel de texugo, o de cerda suína e o pincel sintético. Preço: normalmente os pincéis de texugo são os mais caros. E pincéis sintéticos, tem pincéis sintéticos muito baratos lá fora, em lojas americanas. Você pode encontrar até de 9, 10, 12 dólares. Eu comprei alguns na faixa de 10 dólares. São pincéis mais baratos. Aqui no Brasil, o mais fácil de você encontrar é desse tipo, de cerda suína. Então, tem uma loja que vende pincéis de uma marca chamada Omega, que tem uma variedade muito bacana de pincéis de cerda suína. São bons pincéis, a preços interessantes, se você não quiser importar, se você não quiser comprar de fora. Eu vou deixar o link na descrição do vídeo. A loja chama For Lords, certo? E aí você pode entrar lá. De repente, se você não tem nenhum pincel, eu particularmente indico que você compre algum dos pincéis lá. Se você quer comprar algum no Brasil, tem mais pressa para ser entregue mais rápido, tem uns preços interessantes e são pincéis bacanas. Os pincéis de cerda suína da Omega são um bom ponto de partida. A partir daí, se você gostar da coisa, você pode aí até colecionar pincéis. Já vi coleções de pincéis aí de gente na internet que tem 20, 30, 40, sei lá quantos pincéis, um monte. Eu tenho acho que uns 6 ou 7, alguns tipos diferentes, e particularmente já me sinto satisfeito com os que eu tenho, certo? São características diferentes, aí de repente eu posso variar de acordo com o sabão que eu estou usando, de acordo com a situação, se eu estou viajando ou não, se eu tenho tempo para deixar o pincel de molho ou não. Enfim, sobre pincéis era isso que eu tinha para falar. Mais uma vez, quero dizer para vocês: inscrevam-se no nosso canal, acompanhem os nossos vídeos e também acompanhem o nosso blog. Estamos sempre postando coisas interessantes lá, escrevendo coisas interessantes sobre o barbear tradicional. Vou deixar o link do blog na descrição do vídeo, tá bem? Até mais e um abraço.